Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 161 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo de classe internacional. E para isso, hoje nós vamos falar sobre o quanto que a inteligência artificial está sendo utilizada para fraudar processos de seleções de candidatos a cargos executivos dentro das empresas. Então, o nosso propósito aqui hoje é justamente ajudar os executivos de RH a detectar essa fraude e, é claro, evitá-la. Mas mais do que isso, essas fraudes estão sendo utilizadas, inclusive, em outros momentos, por exemplo, em reuniões da diretoria, porque ferramentas invisíveis que não podem ser percebidas por quem está vendo o executivo conversar do outro lado da câmera. Aliás, essa semana eu escrevi na minha newsletter do canal O Executivo sobre um caso que me chamou a atenção, porque eu percebi que tinha um executivo ali que parecia que estava lendo as respostas, e eu fui pesquisar como que estava isso, porque os executivos, embora essa não seja a minha atividade principal, eu sou coach e mentor de executivos, mas às vezes eu sou chamado para avaliar candidatos a uma vaga ou então a uma promoção dentro da empresa em geral, profissionais que estão no nível de diretoria ou C-level. E um profissional de RH que está muito mais acostumado com esse tipo de entrevista, que as faz com muito mais frequência, me alertou para o fato da quantidade de fraudes que ele está pegando pelo uso de inteligência artificial. Então, eu fiz uma pesquisa, escrevi um artigo na minha newsletter, porque um caso me chamou a atenção, que eram de executivos que estavam usando uma ferramenta chamada Cluely para simular competências em processos de avaliação. Entretanto, a Cluely é apenas uma ponta do iceberg. Existe todo um ecossistema de ferramentas de IA que vão desde deepfakes, que se você não está acostumado com isso, são vídeos e vozes falsas geradas por inteligência artificial que imitam pessoas reais. E até mesmo clonagem de voz, overlays, que são camadas de texto sobrepostos à tela e que são visíveis somente para quem está ali lendo, mas são invisíveis para quem está do outro lado da câmera, e que são construídas especificamente para enganar recrutadores, entrevistadores e, infelizmente, gestores também. E esse mercado, na verdade, ele está explodindo. Hoje eu vou procurar destrinchar um pouco esse mundo para você, como que essas ferramentas funcionam, quem as usa e por quê, e principalmente o que você, que é um executivo ou um líder de RH, pode fazer para não ser enganado. Isso inclui desde técnicas mais práticas até ferramentas de detecção, e é uma mudança de mentalidade que o processo seletivo corporativo vai precisar adotar. Então, vamos em frente. Primeiro, vamos mostrar um pouquinho esses números, né? Antes de falar sobre essas ferramentas, deixa eu te dar uma escala do problema, porque isso não é mais um caso isolado, é uma tendência global. Aliás, lá fora, em países como Estados Unidos, Índia, os números estão muito bem documentados e está explodindo. Existe uma pesquisa publicada em janeiro de 2026 pela plataforma Fabric, que analisou quase 20 mil entrevistas realizadas com detecção automatizada de fraude. E o resultado, mais de um terço dos candidatos apresentou comportamentos consistentes com o uso de ferramentas de trapaça. Um terço. E esse número mais do que dobrou na segunda metade de 2025 em relação ao semestre anterior. Outro levantamento, em 2026, mostrou que 59% dos gestores de contratação suspeitam que candidatos usaram IA para se apresentar de forma falsa durante o processo seletivo. E 41%, olha só, dos líderes de TI e cibersegurança confirmaram que sua empresa contratou sem saber um candidato fraudulento. O Gartner projeta que até 2028, um em cada 4 candidatos, ou 4 perfis, melhor dizendo, no mundo, será falso ou significativamente manipulado. Olha, um em cada 4 é um número impressionante. E quanto isso custa para a empresa? Uma contratação fraudulenta gera, em média, mais de $50 mil em perdas diretas, fora o custo da recontratação, o impacto no time, o risco de segurança de dados e o dano, claro, de reputação. Em empresas de tecnologia ou finanças, onde acessos sensíveis são concedidos logo no onboarding, o custo pode ser exponencialmente maior. Então, só para você fixar,
um terço dos candidatos apresenta sinais de fraude em entrevista, segundo a Fabric, em janeiro de 2026. E o custo médio de uma contratação fraudulenta está acima de 50 mil dólares. Então, quais são esses arsenais, né? Esses arsenais de fraude? Né? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu separei as ferramentas de fraude em 3 categorias: os auxiliadores invisíveis em tempo real, os impostores de identidade e os falsificadores de documentos e históricos. Então, primeiro, os auxiliadores invisíveis. Essa é a categoria mais disseminada hoje. Funciona assim: o candidato usa um software que, durante uma videochamada, monitora o áudio do entrevistador em tempo real. Então, observe o seguinte: o software está ouvindo o que você está falando com o candidato. E aí, ele gera respostas sugeridas em uma sobreposição de tela, ou seja, tem um overlay que só ele pode ver. É como ter um especialista sussurrando no seu ouvido durante toda a entrevista, só que de forma completamente invisível para quem está do outro lado, porque essas sugestões aparecem apenas na tela de quem está sendo entrevistado, não na tela de quem está entrevistando. A Cluely é a mais conhecida de todas. Ela foi fundada por Roy Lee e Neil Shanmugam, 2 ex-alunos da Universidade de Colômbia, que foram suspensos por criar uma ferramenta anterior chamada Interview Code, para trapacear em entrevistas técnicas. O Cluely monitora a tela e microfone e gera respostas em tempo real via sobreposição invisível. Já passou, olha só esse número, de 3 milhões de dólares em receita anual recorrente e levantou 15 milhões com a A16Z, um dos maiores fundos de investimento em tecnologia do mundo. O vídeo de lançamento viralizou mostrando o CEO usando a ferramenta para mentir numa conversa num restaurante, olha só, não numa entrevista, mas num encontro. A resposta da empresa: compararam a Cluely com a calculadora e o corretor ortográfico, que também foram chamados de trapaça no começo. Vamos analisar um pouquinho mais isso daqui a poucos instantes. Uma outra ferramenta é a Final Round AI, focada em entrevistas de emprego. Permite que o candidato personalize as configurações para diferentes cargos e tipos de entrevista. Ele é muito popular em processos seletivos de tecnologia e finanças. Ou seja, ela faz um ajuste fino nessas respostas. Né? Interview Coder, especializada em desafios técnicos de programação. Lê o enunciado do problema e entrega a solução em código enquanto o candidato aparenta estar pensando. Bom, isso aqui realmente não dá para acreditar, né? E, finalmente, a LinkJob AI, que usa a tecnologia de janela transparente e filtragem de tela para posicionar o assistente bem no centro do campo de visão do candidato, sem aparecer no compartilhamento de tela. Ou seja, quando o candidato ele vai mostrar a tela dele para você que tá entrevistando, isso aí não vai aparecer. Ela é projetada especificamente para ser indetectável pelos métodos tradicionais de monitoramento. Então, você consegue ver claramente que existem várias ferramentas, eu peguei aqui apenas algumas para a gente poder conversar, porque realmente muita gente ainda não sabe da profundidade disso no mercado e pode estar sendo enganado por uma dessas ferramentas e contratando um candidato que não está qualificado para o cargo. Agora, a segunda categoria é que é a mais assustadora, são os impostores de identidade. Então, presta bastante atenção nisso aqui. Ela é a mais sofisticada e também a mais assustadora. Aliás, se você assistiu o meu episódio 97, eu mostro lá como que se dá essa categoria em uma entrevista de emprego. Lá tem, inclusive, um vídeo do dono da empresa que estava entrevistando um candidato para uma empresa de tecnologia, e você vai ver nitidamente muito do que eu vou falar aqui, como que isso acontece na prática. Aqui nós não estamos, portanto, mais falando de alguém que usa inteligência artificial para responder melhor. Estamos falando de alguém que usa IA para ser outra pessoa. Olha só a gravidade disso. Ou para simular alguém que é muito mais qualificado do que é em tempo real durante a videochamada. Em junho de 2025, a empresa de segurança Pindrop demonstrou ao vivo em televisão como é possível substituir o rosto de uma pessoa em tempo real em uma chamada de Zoom e criar um clone de voz capaz de manter uma conversa não roteirizada. Ou seja, o clone
ele não precisa ter alguma coisa que ele sabe o que vai falar, como, sei lá, quando eu faço um roteiro, por exemplo, no podcast, ele consegue desenvolver uma fala que não está no roteiro, quer dizer, uma coisa impressionante. O que era tecnologia de Hollywood 2 anos atrás, hoje roda em qualquer notebook com placa de vídeo razoável. Como isso funciona na prática? O fraudador, ele usa um software de face swap, aquele que troca o rosto em tempo real, onde a câmera, ele acaba mostrando, né, o rosto de outra pessoa no seu lugar. E o detalhe, é claro, né, que sincroniza as expressões. Tudo isso em tempo real. Junto com clonagem de voz, ele pode literalmente ser outra pessoa durante toda a entrevista. Em casos documentados, incluindo empresas de tecnologia da Índia, candidatos fraudulentos passaram pelo processo seletivo inteiro e foram contratados. A fraude só foi descoberta semanas depois, quando a performance real não correspondeu ao que foi apresentado. Bom, é lógico, né? Isso que eu vejo que não faz o menor sentido. Você faz uma pessoa se passar por você, mas aí na hora que você é contratado, você não vai dar aquela performance correspondente. Então, realmente é um tipo de fraude que tem uma vida muito curta, na minha visão. Existe também uma modalidade que chama-se de proxy, né? Ou seja, um intermediário ou uma outra pessoa que faz a entrevista no lugar do candidato real. Eu acho que isso é pior ainda, onde literalmente outra pessoa faz a entrevista em nome do candidato, com câmera falsa ou simplesmente outro rosto na tela. Esse é um modo muito mais primitivo, mas surpreendentemente comum. E, finalmente, você tem os falsificadores de histórico. Como é que é isso? Essa é uma terceira categoria que atua antes da entrevista. O currículo ele é gerado por inteligência artificial com experiências plausíveis, porém falsas. Perfis do LinkedIn artificialmente construídos, até cartas de referência fabricadas. Nossa, isso é impressionante, né? Com nomes reais de executivos, empresas reais, descrições convincentes, perdão. A inteligência artificial generativa tornou isso barato e rápido, é verdade. E a maioria dos processos de verificação corporativos não está equipada para detectar esse nível de falsificação. Portanto, resumindo, as 3 categorias de fraude que eu falei aqui são os auxiliadores, aqueles overlays invisíveis, que são janelas, né, que são transparentes e sobrepostas à tela do candidato, que vão falando para ele as respostas em tempo real. Os impostores, que são aqueles que fazem o face swap, né, a troca de rosto, e clonagem de voz para ser outra pessoa na videochamada. São os deepfakes em tempo real. Esse aí é o que eu mostrei para você no episódio 97, então veja lá no nosso podcast. E, finalmente, lembrando, os falsificadores, que são currículos, referências e perfis gerados por inteligência artificial. Bom, agora vamos falar um pouquinho como que você, que é um executivo de RH, ou que está fazendo essa seleção, pode detectar essas fraudes. Essa é a parte mais interessante, portanto, para você que é o executivo, que é como fazer para detectar essas questões, essas fraudes. Porque essa é uma boa notícia, porque existem sinais, técnicas e ferramentas, e um processo seletivo bem desenhado pode reduzir significativamente o risco de ser enganado. Perdão, engasguei aqui. Eu vou dividir, portanto, em 3 níveis: os sinais que você pode observar hoje, as mudanças de processo que você pode implementar e as ferramentas tecnológicas que existem para detecção automatizada. Então, primeiro de tudo, quais são os sinais que você pode observar? Sem dúvida nenhuma, é o padrão de resposta. Uma pessoa usando o overlay, que no caso é a sobreposição do texto na tela, com a IA, costuma ter um pequeno atraso antes de responder, porque ela está lendo o que a ferramenta está sugerindo. O olhar ele vai se mover, né? Ele vai fazer aquele olhar zigue-zague, né? De forma sutil para um ponto fora da câmera. Respostas são muito bem estruturadas, então esse é um ponto fundamental. Nenhuma pessoa, em condições normais, ela vai falar como quando você está lendo, por exemplo, um roteiro. Você vai sempre ter aquelas expressões de pensamento, ou vai parar em silêncio para pensar no que vai fazer. Então, se essas respostas são muito estruturadas, mas faltam os detalhes contextuais específicos que só quem viveu aquela experiência conhece, você está diante, provavelmente, de alguém que está usando esses overlays, ou seja, uma sobreposição de vídeo. Segundo, para você detectar o deepfake,
preste muita atenção, principalmente na borda do rosto, né? Se você olhar aquele vídeo que eu te falei já algumas vezes, 97, você vai perceber que a linha do cabelo e nas orelhas, onde a sobreposição do rosto costuma apresentar o que a gente chama de artefatos, né? Que são distorções ou imperfeições visuais causadas pelo processo digital. É claro que aqui eu estou fazendo um blur, né, no meu fundo, então não é disso que eu estou falando, mas é algo mais ou menos semelhante, só que você vai ver umas linhas assim no rosto da pessoa que não está batendo. A pele parece homogênea demais, sem imperfeições naturais. Os movimentos dos olhos são levemente robóticos. E o sincronismo entre o movimento dos lábios e o áudio não é perfeito. Pode ter frações de segundo de atraso. A iluminação do rosto também não combina perfeitamente com o ambiente do fundo. Isso aí foi o que eu percebi no vídeo que eu mostrei lá no episódio 97. A iluminação do rosto está bem diferente do que está no fundo da pessoa. E, finalmente, o proxy, né, quando uma outra pessoa faz a entrevista no lugar do candidato, tende a não conhecer detalhes que estariam no currículo. Pergunte sobre algo específico do histórico narrado. O nome do gestor direto numa empresa anterior, como foi o processo de uma decisão específica que ele descreveu, ou um desafio técnico concreto daquela função. Respostas muito genéricas ou evasivas são um sinal de alerta. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças de processo, né? Aqui são algumas mudanças que eu gostaria de destacar para você, que você poderia implementar independentemente da tecnologia. Então, primeira sugestão, peça ao candidato para compartilhar a tela inteira durante a entrevista técnica, e não apenas uma janela. Ferramentas como o Cluely e o LinkJob AI ficam invisíveis quando se compartilha apenas uma janela, mas podem ser detectadas com compartilhamento de trabalho completo. Segundo, inclua pelo menos uma etapa presencial ou com verificação de identidade rigorosa, documento com foto, câmera que o candidato não controla ou solicitação de movimento específico, como levantar a mão, virar o rosto para o lado, forçar o deepfake, revelar as suas limitações. Quando você pede para uma pessoa passar a mão no olho, na frente do rosto, você vai detectar se tem um deepfake ou não, porque a inteligência artificial tem dificuldade de lidar com essas ranhuras que nós temos aqui no meio. Perguntas não estruturadas e imprevisíveis. A IA dos overlays, que é a sobreposição de texto na tela, é boa para responder perguntas clássicas. Ela é muito pior em lidar com perguntas situacionais específicas, follow-up, né, inesperados, ou pedidos que me conta mais um pouco sobre esse momento exato, com nitidez de detalhe. É o mesmo caso, né? Se você vira para a pessoa e fala assim, fale-me mais um pouco sobre essa questão que você resolveu, dê um pouco mais de detalhes, aí vai ser mais difícil para a deepfake criar isso ali na hora. Verifique referências de forma ativa, ou seja, ligue, não apenas envie um e-mail, e peça ao candidato que forneça o número diretamente de uma fonte verificável, não apenas um contato que ele mesmo forneceu. Para cargos sêniores, apresentação de case. Bom, isso aqui é o que eu estou mais acostumado. Quando eu estou fazendo a seleção de candidatos para uma vaga ou para uma promoção, de fato, todos eles têm que fazer uma simulação comigo de uma situação real. Então, você consegue ver com muito mais realismo como que a pessoa se comporta, como que ela sai de determinadas situações que você provoca, para ver se ela realmente sabe construir desde de um processo de convencimento até ela debater com alguém que está com opinião diferente da dela, até ela conseguir convencer a pessoa que está fazendo o personagem ali, que ela está tendo que se relacionar. Então, esse eu acho que é o caso mais, é a forma mais recomendável de você evitar com um candidato que está sendo uma fraude. Não é suficiente você apresentar, ele apresentar, melhor dizendo, um conjunto de slides, né? Porque os slides vão ser preparados com antecedência, então ali você não tem condições de saber nem se foi ele que fez aquilo. Peça para o candidato construir algo na hora, uma análise, uma decisão, um racional diante da equipe. Isso expõe tanto os auxiliadores invisíveis quanto os proxies, né? Então, esse realmente é uma forma de você detectar se a pessoa está usando uma dessas ferramentas. E o terceiro nível, né, quando você usa realmente ferramentas específicas de detecção de fraude. Existem plataformas de detecção que analisam padrões de comportamento durante a entrevista. A Fabric,
que citei nos dados iniciais, oferece detecção automatizada de trapaça baseada em sinais comportamentais e técnicos. Ferramentas como Deepware Scanner, Microsoft Video Authenticator e Sensity AI analisam metadados, são aquelas informações, né, que são ocultas dentro dos vídeos, do arquivo, né, de um vídeo, na hora da criação, e padrões de phase e sincronismo de áudio para detectar a manipulação. Então, você consegue ver se a face da pessoa e a boca dela está em sincronia, e aí você consegue detectar que tem alguma coisa errada. Para a detecção de deepfake, de identidade de documentos, plataformas como Shaft Pro cobrem mais de 56 vetores de ataque de spoofing, que é quando aquelas tentativas de ataque no sistema de verificação com material falso, né? Então, assim, você tem condições de usar essas ferramentas também para poder ver se a pessoa está usando uma ferramenta de fraude no meio de uma reunião, no meio de um processo de seleção. A conclusão dos especialistas é muito clara: nenhuma ferramenta isolada é suficiente. A estratégia funciona combinando detecção automatizada com análise comportamental humana e redesenho do processo para criar situações que as ferramentas de fraude simplesmente não conseguem detectar. Então, como ação prática, primeiro, revise seu processo seletivo. Segundo, adicione pelo menos uma pergunta de follow-up, que é aprofundamento, né, imprevisível na entrevista. Terceiro, para entrevistas técnicas remota, exige o compartilhamento de área de trabalho completa, não apenas da janela do editor. E quarto, pesquise as ferramentas de detecção já disponíveis, a Fabric, a Sensitive AI, Pin Drop Pulse, e avalie qual delas se encaixa no volume e na criticidade de sua contratação. Antes de eu terminar esse episódio, é importante colocar a questão ética na mesa, né? Eu acho que grande parte dos problemas que nós vivemos no mundo, não é só no processo de seleção, está na esfera moral. Porque existe um argumento da própria Cluely, que eu mencionei, e que muitos profissionais, inclusive, adotam, que merece ser analisado com uma maior profundidade. O argumento é esse: se os profissionais usam AI no trabalho, no dia a dia, por que não poderiam usá-lo nas entrevistas? A calculadora já foi chamada de trapaça, o corretor ortográfico foi chamado de trapaça. Hoje são ferramentas universais. O Cluely se coloca nessa mesma tradição, mas o contra-argumento é igualmente sólido. Existe uma diferença fundamental entre usar uma ferramenta que amplifica a sua capacidade e usar uma ferramenta que substitui a sua capacidade. Se um candidato depende inteiramente de overlay para responder perguntas básicas da função que está pleiteando, a empresa não está contratando um profissional que use IA, está contratando uma assinatura mensal que imita um profissional. E isso tem consequências diretas. O colaborador aparece no primeiro dia de trabalho e não terá o desempenho que a entrevista prometeu. Então, como eu disse, o que existe aqui é uma questão moral. Usando até o argumento da Cluely, uma coisa é você aprendeu a fazer as 4 operações, entende de cálculo, faz cálculos sofisticados, e você usa a calculadora para você tornar essa resposta mais rápida. Outra coisa é você não saber fazer cálculo, não saber fazer nem as operações básicas e usar a calculadora para saber o resultado. Isso é fraude. O ponto de convergência que eu proponho é este: transparência e combinação prévia. Assim como algumas empresas já permitem o uso de documentação ou internet em entrevistas técnicas, desde que isso seja combinado com todos, o uso de IA poderia ser enquadrado da mesma forma. O problema não é a ferramenta, pessoal. O problema é a representação falsa de uma capacidade que não existe. Então, é óbvio que você poderia, aliás, numa entrevista, por que não sugerir para a pessoa, como exercício, ela fazer um prompt de IA para resolver um determinado problema e ver se ela consegue gerar respostas criativas, muito boas, inesperadas e de alto nível para o cargo que você precisa. Então, tudo isso é válido. Agora, a pessoa usar IA para fingir ser quem não é, existe uma série de problemas que não vão apenas não são apenas relacionados ao desempenho dela, mas está relacionado até à segurança das informações da própria empresa. Portanto, existe um arsenal de ferramentas de inteligência artificial construído para enganar entrevistadores, e o mercado dessas ferramentas está explodindo. Lamentável isso, né? Mais de um terço dos candidatos já usa alguma forma de assistência
não declarada. Detectar fraude hoje requer uma combinação de atenção humana treinada, redesenho de processos e, em contratações críticas, ferramentas tecnológicas de detecção. A questão ética é genuinamente complexa, mas a diferença entre amplificar uma capacidade real e substituir uma capacidade inexistente é a linha que o mercado vai precisar traçar. Bom, e agora eu vou entrar na conversa controversa. Se você não está acostumado, é a primeira vez que você está assistindo o podcast, é aquele trecho do nosso podcast que é reservado somente para os assinantes. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde nós tratamos de temas um pouco mais polêmicos e que nós temos, às vezes, uma opinião que nós não queremos deixar no mainstream. Então, você é muito bem-vindo, tem um link aqui embaixo para você se inscrever e assistir a conversa controversa desse episódio e todas as 160 conversas controversas anteriores. Bom, para quem fica por aqui, para quem não é assinante, meu muito obrigado pela sua audiência. Você é um público importantíssimo para nós. Espero que a gente tenha passado para você algo de novo aqui com relação à fraude nas entrevistas e em reuniões com o uso de ferramentas de inteligência artificial e que você se prepare e se interesse bastante por esse tema ao longo dos próximos meses. Para você que fica por aqui, meu muito obrigado, um grande abraço a todos. Semana que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço e vamos em frente. Eu começo a conversa controversa com a seguinte pergunta. Nós falamos da má intenção dos candidatos, mas o que torna um processo de seleção de má qualidade em tempos de inteligência artificial?